no jornal. Então, pra começar, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, assim, onde é que tu te formou, se te formou em jornalismo, conta pra gente. Eu me formei, de verdade me formei, comecei fazendo publicidade lá naquela época em que havia aqueles currículos comuns, né, que era uma loucura, porque as pessoas ficavam 2 anos fazendo aquela série de cadeiras, né, a mesma série de cadeiras. Eu sou filha da Famecos também, com muito orgulho, e fiz publicidade primeiro e acho que entrei no mercado e talvez 2 semestres depois voltei para complementar e fazer jornalismo. Porque eu me formei na publicidade, eu nunca fui uma publicitária de fato, né? Foi meio pro forma também, que entrei com 16 anos, meio sem saber muito bem o que era, e acabei me formando porque era simplesmente para não deixar de ter o título, que não me serviu para nada, porque eu nunca fui publicitária, sempre fui jornalista. E descobri ao longo ali do curso que era realmente o que eu gostava, o que eu queria fazer, era jornal, né? E o curioso disso é que no final, na minha fase de estágio, quando eu entrei no primeiro estágio para a publicidade, com 6 meses, numa house de publicidade, na metade do estágio, eu fiz um programa que chamava-se Clube do Ouvinte, na Rádio Ipanema FM. E eu era muito fã de música, eu gostava de música, era a bailarina que viajava todos os meses de janeiro de todos os anos para Buenos Aires para fazer curso de aperfeiçoamento em balé no Teatro Colón. Então eu tinha muito contato no mundo que não tinha internet, gente, pelo amor de Deus, imagina, ninguém tinha acesso a nada. Para tu ter acesso a banda nova, a qualquer ícone de cultura no mundo, tinha que ter um amigo teu que viajasse, ou tu tinha que viajar, enfim. E eu, como viajava bastante nessa época por causa do balé, me apaixonei por rock argentino e pelo Charly Garcia, pelo Ciro Hirano, pelos Sweet Headers naquela época. E fui fazer um Clube do Ouvinte na Ipanema. Num momento em que o diretor à época estava ouvindo naquele dia, quer dizer, quando as coisas estão na hora certa, no lugar certo, no momento certo. A Kátia Suman estava ouvindo e o diretor da rádio estava ouvindo. E ia vagar o horário das 6 da manhã na rádio. E eles, enfim, acharam que aquele programa tinha sido muito legal. Quem sabe não falava com aquela guria pra ver se ela não queria fazer uma experiência. Imagina, na Rádio Ipanema, que era tudo que eu mais amava na minha vida, era Ipanema. Né? Então foi uma coisa meio de ser, eu sempre brinco com essa história, uma história meio de Cinderela, né? Porque eu estava saindo de uma faculdade que não era de jornalismo, mas já era apaixonada por jornalismo e já era apaixonada por rádio, especialmente. Eu ouvia toda aquela geração que foi formadora de opinião ali na Ipanema nos anos 80. E acabei entrando, fui a última do time, né? Na verdade, a mais nova, eu era a mais nova deles. E foi engraçado, porque na época foi politicamente incorreto, foi uma pequena mentira que eu contei pro meu chefe, que eu não disse que eu estava me formando em publicidade. Ele também não perguntou, estava me formando em comunicação. Então eu entrei depois que eu já tinha entrado e já tinha passado pelos testes e já estava fazendo inclusive redação de jornalismo, foi que ele me perguntou finalmente, pois cadê teu diploma? Tu era formado e tal. Eu disse, olha só. Eu tô fazendo, mas eu não sou formado em jornalismo, eu sou formado em publicidade e tal. Mas estava super bacana, claro, óbvio, né, que já fazia parte do elenco da rádio, né, e depois só me formei e continuei, fiquei 10 anos na Ipanema. Quando surgiu a TV Com, quando surgiu em 1995, faz tempo. Em 1995, quando surgiu a TV Com, em 96 teve uma seleção, teve um teste, na verdade. Foram 100 pessoas que fizeram esse teste e um dos professores da Famecos, que é clássico, é um ícone, que até hoje vocês devem ouvir falar, que hoje é um grande diretor, chama-se Carlos Kober. Sim. Né? O Kober me incentivava muito já na faculdade, achava que eu tinha que fazer vídeo, que eu não tinha que fazer só a rádio, achava que, enfim, eu tinha que
em algum momento eu tinha que evoluir para outra mídia, né? Não só o rádio, embora eu gostasse muito de rádio, enfim. E foi isso que aconteceu, empurrada por ele, eu fui fazer um teste na RBS, eram 100 pessoas, eu passei, a única. E eles estavam fazendo uma seleção naquela época, em 1996, a Lígia Tricot, que era a diretora, para uma âncora e apresentadora de um programa de cultura, uma revista, né, de cultura, e eu passei. Então éramos uma dupla, éramos eu e Márcio Pinheiro. Jornalista, o Márcio Pinheiro era meu produtor, eu era apresentadora. Depois dali tive um programa chamado Palco, que também era um programa de cultura. Aí apresentei falando abertamente, substituindo a Tânia várias vezes, aí entrei para reportagem, aí fiz comentário de cultura no Jornal do Almoço, o programa da noite que era do Lauro Quadros, Estúdio 36, também apresentei junto com o Túlio Milman e tal. Fui fazer pré-cobertura de Olimpíadas na Austrália, fiquei um ano, umas coisas assim, vai, volta. Final, isso, pré-cobertura de Olimpíadas, fiquei morando um ano na Austrália e fiquei de correspondente lá durante todo esse ano, foi 1999, isso. E... Trabalhou bastante na TV então também? Sim, na verdade eu fiquei na TV Com e no Jornal do Almoço, que foi onde eu atuei mais como repórter, de cultura, sempre de cultura, né? Eu não fazia hard news, nunca fiz. Eu fiquei até 2003. E aí eu já tinha engravidado da minha primeira filha e logo em seguida engravidei do segundo filho, aí eu disse, não, agora 14 horas por dia de trabalho não vai dar, que eu não tô a fim de não ver os meus 2 filhos crescerem. E aí parei, na época também era casada com um jornalista, e aí a gente decidiu que, então, parei, e nesse meio tempo fiquei parada uns 5 anos, assim, mãe, fiquei em casa, fazendo freela, evidentemente e tal. E depois a gente teve uma produtora, e aí a gente cobriu Feira de Hannover, na Alemanha, e ficou uma coisa mais jornalismo empresarial durante esses anos seguintes. Depois eu voltei para o mercado, fui repórter e editora da TV Justiça aqui na 4ª Região, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E nós tínhamos a equipe que cobria a 4ª Região, né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Eu primeiro fui produtora, depois passei a ser repórter e editora durante 5 anos. E aí depois dessa fase foi que surgiu, eu fui convidada para fazer locução e redação na campanha do atual governador, José Ivo Sartori, e fiz esse trabalho, fui contratada para isso. Ao final desse trabalho, depois da eleição, até porque eu tinha expertise em rádio, tinha trabalhado na rádio, tinha trabalhado na Ipanema, eu tinha feito reportagem para a Rádio Gaúcha, para a própria Bandeirantes e tal. Então, em função até dessa, e da minha ligação com cultura, né, acabei sendo nomeada para ser diretora da FM Cultura, que aliás é uma delícia, um prazer enorme, porque é uma equipe super qualificada num momento em que a gente teve justamente essa perda, né, que foi a perda da Rádio Ipanema e uma carência de um público que teve, né, uma carência, um desligamento, ali, uma ruptura muito dolorosa, né, com esse veículo que, enfim, formou a opinião de muita gente, não da tua geração, claro, mas fez uma formação de opinião importante em Porto Alegre, muito importante. E essa lacuna ficou aberta e eu acho que a FM Cultura 107.7, ela tem essa, além da sua missão, da sua função como rádio pública, ela também vem a preencher essa lacuna, né, que é a rádio FM. Claro, ainda há outros veículos, né, evidente, a gente tem na RBS, tem a Itapema FM, a 102 e tal, mas a 107.7 entra também bastante para suprir um pouco dessa lacuna, né, deixada pela Ipanema FM.
E o que te encanta na rádio, assim? Quando tu foi voltar pra trabalhar com isso, o que mais foi prazeroso? Eu acho que o rádio, apesar de eu ter passado por televisão e ter ficado bastante tempo, mas eu acho que o veículo, quem trabalhou e quem tem contato com esse veículo, o rádio ele tem essa proximidade com o ouvinte que eu acho encantadora. E ainda tem, apesar de, a gente tem todas as plataformas digitais à disposição, quer dizer, você não precisa ouvir o programa na hora em que ele está indo ao ar, você vai entrar na central de áudio, você vai lá no site da rádio, vai ter o programa à disposição, com a cara do locutor e tal. Mas o rádio ainda tem aquela coisa do imaginário, né? De ainda tu tá no teu carro, tu tá andando, tem uma voz falando, que parece que tá sempre falando contigo, né? Que tá falando, tem uma proximidade. E tem uma aura de encantamento que eu acho bem diferente dos outros veículos, assim, muito diferente. Tem essa... tem a coisa da rapidez ainda da informação, né? Tu vê que o rádio ainda é um meio, apesar da internet, ele ainda é um meio muito célere, né? De tu ter contato com uma informação. Poxa, bomba que explodiu ontem no aeroporto da Turquia. Quer dizer, imediatamente qualquer emissora que tinha alguém de hard news dentro da sua redação divulgou isso imediatamente, né? Quase que ao mesmo tempo que as mídias sociais e a internet. Então, fisicamente ainda é um veículo, acho que fisicamente e sensorialmente ainda é um veículo que se aproxima muito das pessoas, né? Embora a gente saiba que para as novas gerações esse acesso, Spotify, enfim, o acesso que tu tem aos meios culturais com toda essa facilidade, né? E a possibilidade de tu fazer a tua própria edição de conteúdo, né? É óbvio que isso é maravilhoso, mas eu também acho muito legal que o rádio possa te dar essa gama, né? Como é que tu veria o rádio, o futuro do rádio? E essas novas gerações, será que elas vão responder a ele da mesma forma? Ele que vai sofrer adaptações? Olha, a gente está vivendo um hiato nesse sentido. A gente vê muitas experiências, né? Muitas rádios que migraram para a internet, né? O fenômeno da rádio web, que é uma coisa que não é recente, existe no mundo inteiro. Mas assim, se tu analisar de quanto tempo isso vem acontecendo para cá, o que se esperava disso, eu não sei se isso se concretizou, não pelo menos no Brasil, né? Tu não vê isso se viabilizando, pelo menos não comercialmente ainda, né? Ainda é uma incógnita, até porque a rádio web ela acaba também sendo, ela tem a concorrência direta justamente de todas essas plataformas digitais às quais tu tem acesso, né? Quer dizer, eu penso bastante assim, puxa, por que eu vou ouvir uma rádio web? Ok, tem uma rádio web, as rádio web são muito segmentadas, você pode ouvir uma rádio web que toca só jazz, as rádios americanas são muito segmentadas, né? Mas ao mesmo tempo tu vai no Spotify e tu faz uma seleção da maneira que tu quiser, do jeito que tu quiser, com trilhões de opções de todas as modalidades musicais e de todo tipo de conteúdo, todo tipo de formato, né? Então, e também o que a gente estava comentando antes da gente começar a gravar, a ideia de que a gente tem de que isso tudo é muito acessível a todos no mundo inteiro. No próprio Brasil não é assim, né? A gente vê o que da população de fato, as populações das grandes metrópoles, das cidades de médio porte, né? Que tem acesso a uma internet de qualidade. O Brasil, via de regra, tem acesso a uma internet de péssima qualidade, né? Mas dentro desse contexto, quem tem acesso, poxa, tem cidadezinhas aí, você vê grotões no interior, que o único contato ainda que as pessoas têm com o mundo lá fora é o rádio, né?
o seu radinho que vai pro banheiro, que do banheiro vai pra cozinha, que da cozinha vai pra cabeceira da cama, né? É claro que essa simbologia, tu me pergunta se essa simbologia sobrevive às novas gerações? Não sei, mas acho que o rádio, desses meios tradicionais, ainda é, na minha opinião, ainda é o que tem uma chance de sobrevida maior. Bem impresso, a gente vê, né, o que está acontecendo nos jornais do mundo inteiro, né? A gente estava falando sobre isso agora, inclusive, uma equipe de jornalistas aqui da Fundação. Os jornais todos tendo que se reinventar, né? De mudar de plataforma, mudar de conteúdo, sintetizar seus conteúdos, suas equipes, enfim. O que para a nossa profissão é muito complicado. A gente está vivendo um momento não é só do rádio, da TV, né? Do jornal impresso, enfim. De todas as mídias é um momento de muita transformação. E que a gente não sabe bem ainda o que... Eu te devolvo a pergunta. Eu estou muito querendo saber o que a tua geração vai fazer com esses meios. Porque também são... eles precisam de olhos atentos, porque eles podem ser transformados, devem ser transformados, claro, não podem mais ser o que eram há 2, 3 décadas, né? Mas eliminados jamais. Eu não vejo, não posso conceber que o rádio vire uma plataforma meramente digital, fria, ou que todas as rádios virem web, radios, mundo afora. Acho que não, acho que a gente ainda vai ter um período aí em que essa adaptação ainda vai se materializar de uma forma mais concreta. O que a gente tem hoje ainda é uma rádio formal, como que a gente tem aqui, equipe, com transmissor, com sistema, né, e tal, de veiculação de conteúdo, e as rádios web, né. Agora, o que tu vê também é que as grandes emissoras estão na internet, que a pessoa pode ouvir no carro? Pode, tu vai sair daqui, tu pega o teu carro, tu pode sintonizar na rádio que tu quiser, mas se tu tem um programa, eventualmente tu tem um programa que tu gosta, tu vai ter uma central de áudio, tu vai poder recuperar esse conteúdo a qualquer momento, né? Então, se tu pensar que as plataformas digitais, elas podem também alavancar o próprio veículo, né? E eu acho que as emissoras que estão sabendo lidar com isso, ou seja, que estão conseguindo fazer com que essas novas mídias sejam ferramentas de divulgação dos seus conteúdos, essas sobrevivem, sem dúvida nenhuma. E sobre o teu trabalho aqui na FM Cultura, eu acho muito importante a gente ter uma rádio, primeiro com esse nome e segundo com os ideais, assim, eu acho bem interessante. Queria saber o que tu acha sobre isso, assim, sobre essa propagação de cultura e qual a importância disso no jornalismo, que às vezes a gente não vê tanto espaço, né? Não vê mesmo, acho que cada vez menos. Eu acho que a função da FM Cultura como rádio pública passa muito por isso. Claro, a gente tem aqui como esses aqui são cargos de gestão que mudam, né? Enfim, mudam sazonalmente. Claro que tem muito a ver com a cabeça de quem está tocando a equipe, mas em última análise, a gente sempre viu, a nossa equipe sempre viu a FM Cultura como uma divulgadora de conteúdo e de jornalismo cultural. Por exemplo, nós nunca vimos sentido algum que nós fôssemos ou que nós sejamos concorrentes de uma emissora de hard news, por exemplo. Porque nós não temos equipe para isso, nós não temos estrutura para isso e a nossa função fim não é essa, né? Tu tem uma rádio pública que sim, precisa prestar serviço, sim, precisa ter informação, mas passando pela informação e pela prestação de serviço. Ora, a nossa função fim é isso, é a janela cultural da cidade e do estado. Quer dizer, dar essa janela a quem, por exemplo, aqui os artistas, por exemplo, a ligação que nós temos com os artistas é uma ligação muito forte de parceria e eles são
extremamente gratos e respeitosos e carinhosos com a FM Cultura. Por quê? Porque muitas vezes é a única maneira de divulgar a produção cultural deles, do teatro, quantas agendas culturais a gente dá durante o dia, né? De quantos espetáculos, de quantas produções independentes, de quantos coletivos culturais, né? De gente que está lançando trabalho a todo instante, gente que está começando os seus trabalhos, gente que já é do mainstream local. A gente se preocupou muito também em trazer de volta o artista que está produzindo recentemente, né? E, claro, sempre valorizando os Ney Lisboa, os Vitor Ramil, os Bebeto Alves da vida, todos os nossos artistas. Claro, a gente toca MPB, né? Não é só no tô falando, mas na produção local, nós implantamos assim várias janelas dentro da programação. À noite, por exemplo, não tinha programação ao vivo, a gente tem, depois das 10 agora a gente tem, quer dizer, e é um programa chamado Discoteca Brasileira, apresentado pelo Piá, que é um DJ super conhecido no mercado, tem uma expertise de bastante tempo. Nesse programa se abre uma janela para as novas bandas, de todas as esferas musicais, tipo, desde samba até música pop, até rock and roll, até black music, até, enfim, artistas que estão iniciando e já consagrados. A gente tenta misturar um pouco de tudo isso para que, justamente porque essa produção local tenha o seu espaço de divulgação, que muitas vezes é só realmente esse, né? Foi só o que realmente restou, quer dizer, fundação, tanto a TVE quanto a FM Cultura, né? Então, é extremamente importante para os artistas e para a comunidade cultural em geral, a presença da FM Cultura como um espaço, né? E óbvio que essa é a nossa missão como rádio pública, né? É levar essa informação, basicamente de cultura, de manifestações culturais, ao nosso público, né? Que é um público a gente tem 26 anos de rádio FM Cultura, né? E já tem gerações de ouvintes e enfim, muita gente ligada a esse meio artístico, basicamente quem gosta de cultura, né, e das manifestações, as diversas manifestações culturais, tem certamente uma ligação com o trabalho da FM Cultura. Uhum. Eu não sei, eu devo ter falado 2 horas, né? Não foi tanto assim. Tu tá falando sobre cultura, sobre arte, antes tu comentou que tu dançava balé, etc. Eu morei 1 ano e meio em Buenos Aires, então fiquei tocada. Então tu sabe do que eu tô falando. Sei bem, e lá também tem toda essa importância cultural, pô, incrível. Mas eu queria saber um pouco de ti, assim, se tu ainda dança, onde parou o balé na tua vida? O balé parou no momento que eu tinha que trabalhar 14 horas na RBS. Como toda a vida dura de jornalista, né? A gente quando tá começando a profissão, tudo que a gente quer é trabalhar muito, 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 muito. E não sobrou tempo. Na verdade, não sobrou tempo. O balé toma muito tempo, né? O balé é uma carreira seríssima. E a gente sabe que num país como o Brasil, super difícil. Aí eu, aos poucos, fui me desligando e trocando o ser adulto, o ser grande, né? E deixar de ser sustentado pelo papai e pela mamãe, faz com que tu tenha que ter opções. Eu adoro dança, faço por uma questão de vida saudável, assim, mas fui obrigada a largar, dancei muitos anos, mas não consegui levar adiante, né? Tinha uma ligação com música também, fiz canto coral e fui backing vocal de banda na época, essas coisas assim que eram tudo que era ligado, na verdade, à arte. Eu não tinha talento nenhum para teatro, por exemplo, nenhum. Então teatro sempre tive o maior respeito, mas nunca me aventurei. Mas a dança foi muito importante, justamente uma das coisas mais importantes. Imagina, tu morou 1 ano e meio em Buenos Aires, eu ficava 2 meses e já voltava de lá completamente transformada, né? Com milhões de experiências novas e, enfim, uma cidade incrível culturalmente falando, né? Então, mas não, dançar não deu mais, não deu. Ou trabalhava dançando, ou dançava, não tinha como. E eu vi atrás também que tem umas fotos do David Bowie, não sei se eu posso mostrar na filmagem.
favor. Tem Bowie, Inter e os meus 2 filhotes lá em cima. E o que essas coisas todas significam pra ti? O Inter, bom, eu sou super colorada, meu pai me levava ao velho e antigo Beira-Rio, eu vi o Inter ser tricampeão brasileiro, pequenininha, junto com meu pai no estádio, era um elo que eu tinha com meu pai muito forte, o Inter, porque eu sou filha única, mulher, então meu pai ou me levava, era tu ou tu, não tinha muita alternativa. Então por isso eu acabei tomando gosto por futebol desde cedo, porque ele não tinha um menino para levar ao estádio, era eu. Bowie sempre foi uma criatura importante na minha vida desde que eu cheguei na Ipanema. Nós, na década de 80, a gente acompanhou muito todas as fases, né, da produção desse artista fabuloso. E claro, com o que aconteceu, né, com esse desaparecimento dele daqui, indo para outro planeta, aí onde ele certamente está criando muita coisa legal, dá saudade. Foi uma, olha, eu vou te dizer, não foi só para mim, eu acho que a gente tem bastante gente que eu conheço que sofreu e sofreu muito. Foi uma perda muito dolorosa, porque esse para mim é o artista mais completo e genial de todos os tempos, assim, um cara que me disse muita coisa, acompanhou muitas fases da minha vida, foram ouvindo e lendo e perseguindo e querendo saber o que ele estava pensando, o que ele estava fazendo e politicamente, comportamentalmente, as coisas que ele leu eu queria ler, né, toda a influência que ele teve uma influência muito grande do irmão dele, ele tinha um irmão esquizofrênico e tal, tem toda uma história, né? E ele teve esse cara na vida dele que o influenciou muito para ter acesso à literatura. Então eu comecei a ler muita coisa por causa dele, né? E interessada nas coisas que ele lia para eu também ter acesso àquela informação e tal. E musicalmente eu acho que é uma perda, assim, não tem como classificar o que é não ter mais o Bowie entre a gente. Claro, a obra tá aí, né? E eu gosto muito de ter ele aqui, de vez em quando eu entro na minha sala e dou uma olhada, porque é tão lindo, né? Além de tudo, plasticamente. Pra mim tudo nele é perfeito, assim. Então, são imagens que me alegram. Meus filhos, o Inter e o Bowie. E aqui atrás também tem, né? Tem Stones, aqui tem YouTube. Foi presente porque essa sala aqui não tinha. Quando eu cheguei, essa sala não tinha cartaz de música nenhum. Eu disse, gente, como pode alguém estar numa rádio e não ter cartaz de música nenhum? E aí o Luiz Henrique Fontoura, apresentador querido do Conversa de Botequim, ele disse, não, eu vou te dar 2 pôsteres de bandas que eu sei que tu curte e vão enfeitar a tua sala. Né? Inclusive meu álbum preferido dos Stones, que é justamente esse aqui, Exile on Main Street. Uhum. E queria falar justamente sobre isso contigo, assim, para finalizar, sobre a música, o papel da música no rádio. Porque na faculdade de jornalismo a gente fica muito na questão das hard news, do rádio como meio de informação. E eu queria saber como é que tu acha que a música pode entrar no jornalismo e qual é a importância disso, assim, dessa divulgação musical, desse oásis musical para algumas pessoas também, né? Pois é, a gente, aqui por exemplo, o cuidado que a gente tem em usar a rádio como uma janela de divulgação musical, basicamente. Claro, a gente tem aqui todo tipo de trabalho artístico, a gente divulga, óbvio, né? Artes plásticas, teatro, enfim. Mas a música, óbvio, rádio, som, né? Então tu te remete isso. E nós somos uma rádio que toca basicamente música, né? É uma rádio musical, sempre foi. A característica da FM Cultura sempre foi essa. O que eu acho mais importante da relação da rádio com a música, que claro, nós temos essa característica de ser uma música que toca basicamente música popular brasileira. Mas, por exemplo, no final de semana essa janela se abre completamente, né? E aí tu tem programa que toca um álbum clássico de rock and roll inteiro, e aí tu tem um programa que toca
lançamentos de indie, de bandas indie, de trilha de cinema. Então tu consegue abrir um pouco esse leque, né, para mostrar estilos, esferas diferentes dessa música. Mas eu acho que a maior importância que tem da música, no caso para a FM Cultura, é que ela possa ser um veículo de divulgação cultural da produção musical em si, né? Tanto resgatar coisas, por exemplo, a gente não tá falando só em coisa nova, a gente resgata muitas coisas do passado da música popular brasileira que são importantes, né? De movimentos de black music que aconteceram no Brasil e que muitas vezes as pessoas não sabem. Quer dizer, a gente tem programadores aqui, nós temos pesquisadores, né? São pessoas extremamente especializadas que estudam música há muitos anos e que trazem essa informação para o ouvinte, né? Quer dizer, não é simplesmente uma efeméride, o dia de hoje é 29 de junho, o que aconteceu no dia de hoje? No dia de hoje foi lançado o álbum tal. Ok, foi lançado o álbum tal, mas o que esse álbum significou? Né? Qual é o contexto que estava esse álbum? Por que ele é importante? O que esse artista estava fazendo? Né? Então, essa efeméride, ela acaba virando uma motivação para tu fornecer mais um conteúdo para o teu ouvinte, né? Então acho que isso é o que faz da gente ser diferente e ter vários estilos musicais. A gente tem programa de jazz, a gente tem programa de samba, a gente tem programa de MPB clássica, a gente tem programa o programa tem uma audiência bárbara, que é apresentado pelo Demetrio Xavier, que também é músico, chama Cantos do Sul da Terra, que é um trabalho de pesquisa sério, maravilhoso, que é Cone Sul, né, que é uma coisa dos campos, o nome por si só descreve muito bem o programa, os Cantos do Sul da Terra. Não tem a ver com Gaudério, não é nada disso, trabalho de pesquisa, bacana. Então, assim, tentar levar ao nosso ouvinte um pouco de toda essa riqueza que existe dentro do nosso universo musical. Basicamente, do que está dentro da esfera da música popular brasileira, sim, mas também a gente abre essa janela para o mundo, porque, óbvio, né, eu sou uma roqueira de formação, eu não poderia deixar de trazer essa característica para cá também, né, então, programas novos, a gente implementou alguns programas novos, justamente no final de semana, para fugir um pouco só de não ficar tão focado na música popular brasileira e poder ter outras vertentes e poder dar esse espaço também para outras manifestações musicais mais barulhentas, de preferência. É isso aí.